Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho que escreveu Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Nós leremos dos versos de 1 a 4. Nós vamos começar essa nova exposição do Evangelho de Lucas e vamos percorrer uma longa jornada estudando sobre este Evangelho escrito por Lucas. E creio que Deus tem muitas coisas a falar ao nosso coração por meio da sua palavra. Então vamos ler Lucas capítulo 1, versos de 1 a 4. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiam os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Vamos orar mais uma vez, meus queridos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua revelação a nós por meio dela. E obrigado, Senhor, porque a palavra registrada pelo Senhor toca o nosso coração. Que neste momento sejamos instruídos por ela, abençoados por ela, confortados por ela e sejamos também confrontados, Senhor, e direcionados a viver na tua presença. Esse é o desejo do nosso coração, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Talvez você já tenha escutado a seguinte expressão: a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. Essa é uma frase que muito provavelmente você já ouviu várias vezes. E quando as pessoas dizem ou falam esta frase, elas querem enfatizar que o Evangelho é verdadeiro. Essa é a conclusão lógica. Entretanto, se nós olharmos para a realidade que nós vivemos, se nós olharmos para o mundo que nós vivemos marcado pelo pecado, a filosofia corrente e a ideia proclamada diariamente é de incerteza, não é de verdade. E a ideia é que cada um tem a sua verdade. E há muitas coisas que, de fato, nós não temos certeza. Nós não temos certeza se nós teremos saúde ao final do dia. Talvez você pode começar a passar mal e ficar sem saúde. Nós não sabemos o que vai acontecer, embora a gente tenha indícios, precisamente com a economia. Nós não sabemos o que vai acontecer com os nossos filhos. Se você fosse um viajante do tempo, se isso existisse, obviamente, talvez você teria vislumbres do que poderia acontecer. E você poderia entender e saber o que aconteceria com a sua vida. O fato é, queridos, que nós não sabemos exatamente o que acontecerá com a nossa vida. Mas, diante das incertezas da vida e diante das afirmações que as pessoas dizem que não existe verdade ou verdade absoluta, a Escritura ela vem num caminho contrário. A Escritura ela vem e nos mostra que há uma verdade.
e que há uma certeza. E essa certeza dá alento ao nosso coração. E nós, de fato, não sabemos exatamente, neste teatro da glória de Deus, o enredo completo. Porque nós não vimos cada detalhe escrito, mas nós temos, através da Escritura, um direcionamento que nos mostra, de fato, como nós devemos viver e para onde nós vamos. Nós sabemos que há uma certeza, nós sabemos que há uma realidade revelada. E Lucas, ele nos mostra que nós podemos estar absolutamente certos da verdade do Evangelho. Que Jesus Cristo é real, que ele morreu numa cruz pelos nossos pecados. E a introdução do Evangelho de Lucas nos apresenta as razões para que nós possamos ter certeza de que o Evangelho e a história da redenção, ela é verdadeira. E que nós podemos conhecer as verdades reveladas a nós através do Evangelho. É interessante que quando nós pensamos no evangelista Lucas, há um debate sobre quando Lucas escreveu o Evangelho e o livro de Atos. Algumas evidências sugerem que ele foi escrito antes da destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. E a maioria dos estudiosos conservadores acreditam que Lucas escreveu provavelmente no ano 63 depois de Cristo. E nós vamos depois ver relatos em Atos dos Apóstolos e em outros lugares se referindo a Lucas, que muito provavelmente nos levam e nos dão a indicação de que ele tem escrito nessa data. E o Evangelho de Lucas, ele tem algumas distinções em relação aos outros evangelhos. Nós temos que entender a autoria dos evangelhos. Nós temos Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos, evangelhos semelhantes uns com os outros, e cada um dando a sua ênfase. Muito provavelmente Marcos foi a primeira fonte que os estudiosos falam que ele busca de uma fonte específica, e depois Mateus e Lucas escrevem o seu evangelho. Então, nós vemos que ele tem aqui detalhes e distinções em relação aos outros evangelhos. E, por exemplo, se você comparar os três evangelhos sinóticos, você vai perceber que tem um detalhe muito específico no Evangelho de Lucas. Lucas, ele traz um relato detalhado do nascimento de Jesus. Enquanto Mateus, Marcos e João abordam a vida de Jesus de maneiras diferentes, Lucas, ele dedica uma grande quantidade de versículos ao nascimento de Jesus e aos eventos que estão associados ao nascimento de Cristo. Mas apesar do foco no nascimento, Lucas também enfatiza que o nascimento de Jesus não foi apenas um evento comum, mas uma missão designada pelo Pai para buscar, salvar o que estava perdido. E aqui nós vemos que uma das ênfases aqui é que a obra do Senhor, que a obra que o Senhor lhe deu sendo realizada. E aí nós vemos basicamente três maneiras de perceber isso: o seu princípio ou inauguração, o seu progresso ou continuação e o seu clímax, a consumação nesse evangelho. E essa estrutura pode ser aplicada não somente ao evangelho de Lucas, mas também aos outros evangelhos sinóticos. E o evangelho de Lucas, ele destaca não apenas, como eu disse, o nascimento de Jesus, mas também a missão de Jesus como o nosso Salvador designado por Deus. Essas são algumas características importantes, introdutórias, e nós vemos também, olhando para esse evangelho, uma relação muito próxima à nossa vida prática, as coisas que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E eu gostaria de destacar aqui 4 delas. Que esse evangelho é um livro
de doutrina que nos mostra em quem nós devemos crer. Então, Lucas apresenta doutrinas essenciais em quem nós devemos crer, como salvação pela graça, mediante a obra de Cristo, a soberania de Deus sobre a vida. Ele mostra isso. Temas doutrinários. Mas ele também mostra para nós que este evangelho é um livro de ética, que nos diz como nós devemos viver. Então é um livro de doutrina, que nos mostra em quem devemos crer, mas é um livro de ética que nos mostra como nós devemos viver. O Evangelho de Lucas ensina princípios éticos como humildade, gratidão, honra, serviço, promove o amor abnegado, derruba as barreiras sociais. Ele mostra isso, mostrando que somos pecadores e que diante de Deus não há distinção nesse sentido. Mas ele também nos mostra que este evangelho, além de ser um livro doutrinário, de ser um livro que mostra o que nós devemos crer, um livro de ética que mostra como nós devemos viver, é um livro de conforto, que nos ensina por que nós devemos nos regozijar, nos alegrar. Lucas destaca a importância e o privilégio da alegria, do regozijo, transmitindo a mensagem de alegria, e ele faz isso por meio de cânticos, de narrativas, que evidenciam essa alegria, esse regozijo, esse gozo na salvação dos pecadores. E também ele é um livro de profecia, que nos informa o que nós devemos esperar. O Evangelho de Lucas revela o cumprimento das profecias em Cristo e enfatiza a necessidade do estudo profético com fé e revela aspectos da nossa vida futura e promete uma honra e alegria incomparáveis na vida do porvir. Nós temos certeza para onde nós vamos. Nós temos convicção disso. Então, este livro nos mostra 4 coisas muito importantes que você precisa lembrar. Ele mostra no que você deve crer, ele mostra como você deve viver, ele mostra por que você deve se alegrar e ele mostra o que você tem que esperar. É isso que o Evangelho de Lucas vai nos mostrar, e nessa jornada nós queremos trabalhar sobre a proclamação do Evangelho e o nosso crescimento na fé. Essa é a ideia dessa exposição que nós iniciamos hoje, para que nós possamos proclamar o Evangelho, entendendo que este Evangelho é um Evangelho que mostra no que nós cremos, que é um Evangelho que mostra como nós devemos viver, que é um Evangelho que nos mostra o porquê nós devemos nos alegrar, e é um Evangelho que nos mostra o que nós esperamos. Diante de um mundo marcado por desafios, por incertezas, um mundo marcado pelo pecado, o Evangelho de Lucas oferece ensinamentos doutrinários, ensinamentos éticos, ensinamentos de conforto e consolo, e proféticos, que continuam relevantes e aplicáveis para a nossa vida aqui e agora, e que aponta para a eternidade. E isso, meus amados, é um alento para o nosso coração. Porque no meio das dificuldades que nós temos, das incertezas do nosso coração, das incertezas deste mundo, a palavra, ela traz essa convicção. Ela traz essa certeza. Então, tendo este pano de fundo em mente, eu quero convidar você para olhar agora para esses 4 primeiros versículos introdutórios do Evangelho sobre o seguinte tema: conhecendo as verdades do Evangelho. Conhecendo as verdades do Evangelho. E a primeira coisa que nós vemos aqui nesses 4 versos, estão nos versos no verso 1, que diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. E a primeira coisa que eu, estudando esse texto, olhando para esse texto, e pensando e refletindo aqui, eu vejo que Lucas, ele tem uma busca pela verdade revelada. A primeira coisa é a busca
pela verdade revelada. Nesse conhecimento da verdade de Deus, Lucas busca a verdade revelada. Lucas inicia o seu evangelho declarando o seu intento, a sua intenção de fornecer um relato preciso dos eventos relacionados ao ministério de Jesus Cristo. Ele reconhece que muitos já trabalharam e empreenderam essa tarefa, mas ele se sente compelido a escrever para os seus leitores para que eles possam ter uma compreensão firme, correta da verdade que receberam. E Lucas nos oferece, então, um breve, mas valioso resumo da natureza do Evangelho. E ele descreve aqui este Evangelho como uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Um Evangelho, queridos, o Evangelho é uma narrativa dos fatos a respeito de Jesus Cristo. O cristianismo, queridos, é uma religião que se baseia em fatos. Nos fatos do Evangelho, nos fatos da grande história da redenção. Jamais nós devemos perder de vista essa realidade. E foi assim que, a princípio, o cristianismo alcançou as pessoas, alcançou os homens. O Evangelho anunciado a um mundo marcado pelo pecado, que o Filho de Deus veio a este mundo, o Redentor, o Salvador, veio a este mundo encarnado, cheio de graça e de verdade. Habitou entre nós, tabernaculou conosco, esteve entre nós, o nosso sumo sacerdote, que passou por todas as dores que nós podemos enfrentar e as venceu. E foi à cruz, morreu e ressuscitou por nós. Jesus, em toda a sua pessoa, é o centro do Evangelho, é o centro da Escritura. E quando nós olhamos para toda a grande história da redenção, desde a criação, nós vemos Cristo presente. E quando o homem peca, nós temos então a promessa do Messias que viria ao nosso encontro para nos resgatar. Então, Cristo é o centro de toda a história da redenção. E aí, em Cristo, nós vemos a vitória sobre o pecado. E agora, com a sua ressurreição e ascensão, nós aguardamos o seu retorno. Então, a nossa vida tem Cristo como centro. E ter uma vida de fé em Cristo é conhecê-lo melhor e saber quem Ele é a cada dia. E esse deveria ser o grande anseio do nosso coração. E este era o desejo de Lucas para Teófilo, este amado por Deus, este homem que tem no seu nome como ali o amigo de Deus. E ter uma fé em Cristo, queridos, é isso, é buscar o Senhor. E é expressar o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 1:21. E o que ele diz? Para mim, o viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. E ele completa, e o morrer é lucro. Quando nós olhamos para essa realidade, meus irmãos, a Escritura, de maneira muito sábia, ela nos confronta. Porque aqui nós somos confrontados com a necessidade de buscar ao Senhor e buscar a verdade revelada do Senhor para a nossa vida. Em um mundo repleto de informações contraditórias, de opiniões divergentes, de opiniões relativas, é essencial que você compreenda a verdade revelada de Deus. É essencial que você busque discernir a verdade, compreender a verdade que vem de Deus através da sua palavra. E para isso acontecer, algo muito básico, é importantíssimo que se produza na minha vida e na sua vida. Porque é isso que vai nos levar a essa verdade. Nós devemos nos dedicar, meus irmãos, à leitura,
ao estudo das Escrituras, permitindo que o Espírito Santo, através da leitura e do estudo da Escritura, ilumine a nossa mente e o nosso coração da verdade eterna de Deus. Porque é isso que vai sustentá-lo nos momentos de incerteza, de angústia e de qualquer outra situação que você possa enfrentar. É a verdade de Deus que enche o nosso coração para que nós possamos interpretar cada situação do nosso dia a dia, seja ela qual for. Seja de uma coisa mais trivial e simples que você faz, até decisões muito importantes. E aí, meu amado, você já ouviu isso milhares de vezes. E da minha boca você vai continuar ouvindo até que o Senhor Jesus volte, enquanto o Senhor me der fôlego. Querido, você ama a Escritura? Você ama a verdade de Deus? Se você ama a Escritura, não precisa levantar a mão e responder, não. Não precisa ficar de pé, pode ficar sentado, não quero constrangê-lo. Mas se nós fôssemos fazer uma pesquisa aqui, como certa vez já ouvi num culto o pastor fazendo isso. Quem lê a Bíblia uma vez por semana, fica de pé. Aí a turma levantou, todo mundo. Agora quem lê 2, continua de pé. Aí já teve uns que sentaram. Quem lê 3, continue de pé. Quem lê 4, quem lê 5, e aí um monte de gente foi sentando. E eu lembro que nesse culto eu estava com os rapazes do Desafio Jovem. E no Desafio Jovem, o Carlinhos está aqui, ele já esteve lá no Desafio Jovem, né, Carlinhos? No Desafio Jovem, os rapazes leem a Bíblia todos os dias. 1 hora por dia. Está no programa. Eles têm que ler. Eles são obrigados a ler. E certa altura, todos os irmãos da igreja sentaram, e só os rapazes do Desafio Jovem ficaram de pé. Aí chegaram, depois eles iam de ônibus, né, voltaram no ônibus falando assim, tá vendo? Os irmãos não leem a Bíblia todo dia. Nós lemos. Somos homens consagrados. Somos homens de Deus. Aí um monitor chegou e compartilhou essa história comigo. Eu falei, muito bem. Tínhamos um feriado prolongado. Já tinha passado umas 2, 3 semanas que nós tínhamos ido nessa igreja. Mas aquilo ficou guardadinho. Eu falei assim, vamos ver se eles são tão espirituais assim. Aí eu falei assim, para os monitores, não vou nem eu falar, diga lá que está liberado, ninguém precisa ler a Bíblia obrigatoriamente. Eles não precisam ler a Bíblia logo pela manhã de maneira obrigatória. Está liberado. 4 dias. Alguns de fato foram ler a Escritura, mas outros nem lembraram de ler. Por que você lê a Bíblia, querido? Por mera obrigação? Ou você lê a Escritura querendo conhecer a verdade que vai alimentar o seu coração? Que vai trazer alento? E se você lê a Escritura, e eu espero que leia, é o desejo do meu coração, como seu pastor, que você leia a Bíblia todos os dias. E na medida que eu posso, essa semana foi mais complicado porque eu estava viajando, mas na medida que eu posso, se você me segue nas redes sociais, eu coloco um versículo bíblico, e você já leu a Bíblia hoje? Eu faço essa pergunta todo dia, então eu vou continuar, por isso que eu estou falando, eu vou continuar fazendo pergunta para você. Você já leu a Bíblia? Você lê a Bíblia? Mas além de ler a Escritura, você estuda a Escritura? E agora, a gente tem aqui muitos aplicativos, e aí você tem a Bíblia toda narrada em várias versões. Eu mesmo, diariamente, quando levo os meus filhos à escola, agora nós estamos ouvindo o Evangelho de Lucas. E aí a gente coloca lá no 1.5, velocidade da leitura, para ler um pouquinho mais rápido. Porque o rapaz narra devagarzinho, né? Fala assim, não, vamos ouvir um pouquinho mais rápido. E às vezes eu até, falei assim, ontem nós ouvimos o capítulo 4, aí eu coloco, não, Bernardo, papai, esse nós já ouvimos, pula para o próximo. Aí nós vamos lá e vamos para a escola ouvindo a Escritura. E aí talvez você ouça a Escritura, e é uma boa prática, eu acho que é uma boa prática.
E talvez você escute na velocidade 2.0, para escutar mais rápido e ouvir mais, né? Então, ouvir 4, 5, 6 capítulos, 10 capítulos, que era para ser em 10 minutos, eu ouvi em 5 minutos. Mas vem uma outra pergunta. Aí você pode responder a primeira assim, não, pastor, já fechei a Bíblia toda, ouvi a Bíblia toda no ano. Amém. Ouça de novo, e ouça de novo, e ouça de novo, e ouça de novo. Mas você estuda a Escritura? Você tem aquela hora silenciosa de parar, fechar a porta, não só no carro, não só no ônibus, não só no Uber, não só no táxi. Porque às vezes você aproveita e fala assim, não, estou aqui no táxi, vou aproveitar esse momento, estou aqui no Uber, estou aqui no metrô, eu vou aproveitar esse momento, vou colocar um foninho de ouvido, coloco no meu celular ali e vou ouvindo. Maravilhoso. Mas você tem um momento que você para estudar a Bíblia. Talvez você acorde mais cedo. Aí você pega uma Bíblia comentada, pega uma outra versão, e agora hoje você tem fácil, não precisa nem gastar dinheiro com isso. Um aplicativo na internet, você tem várias traduções da Bíblia. A pergunta que eu lhe faço é, você busca conhecer a verdade? Relacionar essa verdade com a sua vida, com o que você está enfrentando? Puxa vida, Deus falou comigo através desse versículo, como é que eu aplico esse versículo na minha vida agora, hoje? Nas situações que eu estou vivendo, em casa, aqui, com os meus filhos, com o meu esposo, com os meus netos, com as pessoas com quem eu trabalho. Como que eu faço isso? Por isso, meu querido, é importante que nós nos comprometamos a buscar diariamente a verdade revelada de Deus através da Escritura Sagrada. Mas não só isso. É importante, e nós vamos ver no nosso segundo ponto, que nós devemos nos submeter a essa Escritura. Mas, para lhe ajudar, eu quero aqui trazer rapidamente algumas orientações práticas. Eu falei de ler a Escritura, então priorize a leitura regular e sistemática da Escritura. Estabeleça um plano de leitura da Bíblia. Estabeleça quando você vai ler, como vai ser, onde vai ser e para quem você vai prestar conta. Eu vou ler hoje um capítulo, vou estudar esse capítulo e vou compartilhar com meu esposo. Vou usar no meu culto doméstico. Busque orientação das Escrituras para suas decisões. Antes de tomar uma decisão significativa no seu dia a dia, na sua vida, busque direção nas Escrituras. E, de fato, esteja disposto a obedecer a sua orientação. Uma outra forma de você conhecer a Escritura é participar ativamente de estudos bíblicos. Nós temos aqui proporcionado várias ferramentas para você. Nós temos a nossa escola bíblica dominical. Então, se você chega no culto, termina o culto e vai embora e não participa da escola dominical, você está perdendo a oportunidade de se aprofundar na Escritura, de participar de uma classe de escola dominical. Durante a semana, via de regra, todas as quartas-feiras, eu faço uma pequena exposição no nosso canal do YouTube, no Coração Cativo. Toda quinta-feira à noite, estamos aqui eu, o reverendo Anderson, o reverendo Antônio, o seminarista Lucas Leffler, seminarista... O Davidson não consegue vir, às vezes, por causa do trabalho dele, mas o Raul já esteve aqui conosco, o bacharel Lucas Fogaça, o pastor Luiz, os presbíteros. Nós estamos aqui no Conversa da Vila, tratando de assuntos bíblicos, teológicos para a nossa caminhada. Temos grupos de discipulado. Então você pode buscar conhecer mais a Escritura e se aprofundar, ter uma visão diferente. E aí desenvolver uma confiança inabalável nessa palavra de Deus, uma confiança sólida na autoridade da Escritura. Mas, em segundo lugar, a palavra de Deus nos diz que, no verso 2, conforme nos transmitiam os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição
em ordem. E aqui nós vemos agora a autoridade das Escrituras. Lucas destaca que não apenas ele compilou informações aleatórias, ele não foi ali pegar informações aleatórias, mas ele diz que de maneira diligente ele investigou tudo desde o início. E ele se baseia no quê? No testemunho daqueles que foram os primeiros a testemunhar, que foram ministros da palavra. Olha só, meus irmãos, como que Lucas retrata uma linda figura da verdadeira posição dos apóstolos na igreja primitiva. Ele os chama de testemunhas oculares, ministros da palavra. Lucas não confere aos apóstolos qualquer título, nem oferece a menor desculpa para aqueles que falam a respeito deles com veneração idólatra, por causa do ofício que exercem ou da sua intimidade com o Senhor. Ele os apresenta como testemunhas oculares. Os apóstolos contavam aos homens o que haviam visto, vivido e ouvido, com seus próprios olhos, com seus próprios ouvidos. Lucas descreve-os como ministros da palavra. Eram servos da palavra do Evangelho, e esses homens consideravam seu mais elevado privilégio levar como mensageiros as boas novas do amor de Deus. A história da cruz, a grande história da redenção ao mundo marcado pelo pecado. E aqui eu e você somos confrontados com a autoridade das Escrituras, como fonte definitiva de verdade. As Escrituras não são meramente um registro histórico. Não são apenas fatos relatados, mas é a revelação infalível de Deus para nós como homens. Então, como estes apóstolos foram proclamadores do Evangelho, contaram a grande história da redenção, eu e você temos que fazer isso, queridos. Nós precisamos contar a história da redenção. Ai, pastor, mas eu não sei evangelizar. Querido, eu não estou falando de um tratado evangelístico que você tem que fazer. Você consegue testemunhar daquilo que Jesus fez na sua vida? Você consegue contar para as pessoas da história da redenção que Jesus veio a esse mundo, que era marcado pelo pecado. Ele foi à cruz para nos salvar, nos redimir do nosso pecado, ressuscitou e nos salvou por sua graça? Essa é o resumo da história da redenção. Então, nós precisamos, como os apóstolos contaram, reproduzir essa história e crer de fato que ela é a autoridade suprema, que a Escritura é a autoridade em todas as áreas da nossa vida. E nos submeter a essa autoridade no nosso dia a dia, nas nossas decisões diárias, funcionais que nós tomamos. Nós devemos confiar que a palavra de Deus é a nossa bússola, que vai nos guiar no meio da tempestade desse mundo marcado pelo pecado. E vai nos guiar àquela verdade dita lá pelo evangelista João, que liberta. A Escritura é a autoridade do Senhor na sua vida, meu querido. É por meio dela que você direciona e toma as suas decisões. Como é que você faz as suas escolhas? Segundo as inclinações do seu próprio coração ou pautado na Escritura Sagrada? É de fato a Escritura, como diz o salmista, que guarda o seu coração? Na hora da discussão em casa, na hora que as coisas fervem, o que você traz para a mesa? A sua ira, a sua insatisfação, a sua frustração, a sua angústia? Ou você traz a Escritura? Queridos, aquilo pelo qual nós somos alimentados é a maneira como nós vamos responder a todas as situações da vida. E por último, no verso 4, Lucas diz: para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. O conhecimento da verdade é mostrado aqui.
Lucas nos informa seu objetivo principal em escrever esse evangelho para Teófilo. E o desejo dele era que Teófilo tivesse plena certeza das verdades em que havia sido instruído. Lucas não queria que Teófilo permanecesse em dúvida sobre qualquer assunto da sua fé e afirma que ele deseja que ele tivesse essa certeza das verdades, convicção dessas verdades. Nós percebemos aqui que Teófilo já havia recebido informações, porque ele diz aqui: igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, de tudo desde a sua origem, dar-te, por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma ordem, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, alguém já tinha aqui trazido informações dos fatos do Evangelho, da doutrina cristã para Teófilo. Mas o fato é que, por essa fala de Lucas, nós percebemos que ele tinha necessidade de um fundamento sólido, do completo conteúdo da verdade sobre os fatos de Cristo e da sua igreja. E a expressão que nós conhecemos é que ele deveria conhecer a verdade e a verdade o libertaria. Então o objetivo de Lucas é guardá-lo de cair no erro e obter a salvação em medida plena, segundo a revelação da Escritura, para a glória de Deus. Então o objetivo era: Teófilo, conheça a verdade e a verdade vai libertá-lo. E sem esta verdade, queridos, na nossa vida, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar desorientados. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos e pelo apoio que vocês têm nos dado nesse momento difícil que nós estamos enfrentando. Isso é um alento ao coração. Isso é um bálsamo para um coração angustiado e enfrentando dificuldades. Mas, queridos, ontem eu cheguei em casa e minha esposa falou assim: eu coloquei aqui um cântico para ouvir a Escritura, para ouvir a palavra e adorar ao Senhor. Por quê? Porque é isso que nos fortalece. É isso que nos direciona. É isso que nos alimenta. É isso que nos redireciona, é isto que nos reorienta, porque o nosso coração, quando nós passamos por momentos de dor, de incerteza e de perda, o que nós pensamos automaticamente? Por quê? Por quê, Deus? Mas o Senhor vem com a sua palavra e nos alimenta, e Ele nos lembra de quem Ele é. Ele nos lembra do que Ele fez. E Ele nos lembra que nós somos amados. E Ele nos lembra da certeza que nós temos da eternidade. E quando nós olhamos para essa certeza, para essa convicção, para a palavra de Deus, nós somos orientados, nós somos direcionados, nós somos confortados, nós somos aquietados, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Eu sei que Ele está comigo nas aflições, nas angústias, nas tristezas, nas dores. Eu sei que o meu Deus é o Deus soberano que criou todas as coisas. Eu sei que Ele direciona a nossa vida. Eu sei que Ele mostra a verdade revelada. Eu sei que essa verdade é absoluta na nossa vida e nós nos submetemos a ela. Querido, quando essas coisas vêm ao meu coração, a paz que eu não consigo ter por mim mesmo invade o nosso coração. Sem a palavra, o profeta Oséias diz no capítulo 4, verso 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Dessa forma, uma
pergunta importante deve ser levantada aqui, queridos. Como relacionar entre si os diversos elementos da nossa experiência cristã? O intelectual, as questões emocionais, as nossas escolhas, a nossa vontade, a nossa volição. E, queridos, quando nós falamos de conhecimento, de amor, de obediência, nós não pensamos em 3 experiências totalmente separadas, mas numa única experiência abrangente, na qual os 3 elementos estão de tal modo unidos que cada um deles dá a sua contribuição e todos cooperam para a salvação do homem e para a glória de Deus. Essa é a experiência do caráter pessoal, queridos. Nós não somos pessoas simplesmente emocionais, pessoas que fazem escolhas sem levar em consideração o nosso intelecto. Não, queridos, coração envolve afeições, envolve mente e envolve a nossa vontade. Isso é o coração. E quando nós somos alcançados pela glória de Deus, essa experiência, ela é maravilhosa. Por isso, queridos, não se pode falar da primazia do intelecto, ou da primazia das emoções, ou da primazia da vontade, mas a primazia da graça soberana de Deus, que influi em todo o nosso ser, em todo o nosso coração. A personalidade e a transformação que são transformadas, aquilo que é transformado no nosso coração para a glória de Deus. Então o Senhor, quando Ele fala comigo, Ele não fala só com as minhas emoções, Ele não fala só com a minha mente. Não, Ele me fala como um todo que me direciona. E esse era o resultado que Lucas estava tentando alcançar, tensionava pela graça e pelo poder de Deus no coração, na vida de Teófilo, para que ele de fato fosse instruído e tivesse certeza das verdades. Certeza de que verdade, querido? Da doutrina? Certeza de como ele deveria viver? Certeza do conforto que nós temos em Cristo, da alegria e do regozijo, e certeza do que ele poderia esperar. Esse era o desejo. Portanto, queridos, na medida que nós mergulhamos mais fundo na Escritura, na medida que nós mergulhamos mais fundo num relacionamento íntimo com esse Deus, um relacionamento de piedade, através do estudo diligente da palavra, eu e você somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para compreender, para interpretar cada situação da nossa vida baseado nessa verdade e aplicar essa verdade na nossa vida diária. Então, conhecendo a verdade de Deus, as verdades do Senhor, nós somos libertados, nós somos livres das mentiras deste mundo. Das mentiras deste mundo que diz que você tem que educar os seus filhos de qualquer forma. Das mentiras que nós vemos do feminismo, dizendo que você, minha irmã, não deve ser uma mulher submissa ao seu marido. Você deve ser vitoriosa e buscar a sua independência. Que você, homem, não deve ser o pastor da sua casa. Que nós podemos deixar com que os nossos filhos façam as suas opções para que eles sejam o que eles quiserem na vida. Não! Não, meus irmãos, não é isso que a Escritura me mostra. A Escritura tem uma verdade, e uma verdade absoluta. Uma verdade que direciona, uma doutrina bíblica que mostra como eu devo viver eticamente neste mundo, de uma maneira que glorifique a Deus. Que eu tenho conforto, que eu tenho consolo, que eu tenho alegria. E me mostra o que eu espero. Por isso, queridos, que o Senhor nos capacite a sermos livres diariamente das mentiras desse mundo, das mentiras de Satanás, das mentiras que têm sido proclamadas. E o melhor remédio para isso é a verdade, e a verdade de Deus. Que nós sejamos
alcançados por essa verdade, possamos ter, como Lucas tensionava que Teófilo tivesse, esse amigo de Deus, esse amado por Deus, a plena certeza da verdade. Para isso, busque essa verdade revelada. Para isso, se submeta à autoridade das Escrituras e conheça essa verdade. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.